Então, pessoal, vamos aqui mais uma questão clássica de MMC. Uma companhia aérea fixou rodízio entre duas cidades para seus comissários de bordo de determinado voo diário. A escala estabelece que o comissário A trabalhe nesse voo a cada 8 dias, o comissário B a cada 10 dias e o comissário C a cada 12 dias. Nesse caso, se os três tiverem trabalhado juntos no voo do dia de hoje, então a próxima vez em que eles trabalharão novamente juntos nesse voo ocorrerá daqui a. Primeiro, temos o comissário A, numa escala de 8 em 8 dias. Comissário B, na escala de 10 em 10 dias. Comissário C, na escala de 12 em 12 dias. Aí aqui ele vai pular de 8 em 8. 16º, depois 24º, e aí vai seguindo. Aqui pula de 10 em 10. Olha. E aqui pula de 12 em 12. A gente tem que achar a ocasião em que vai ter o mesmo número aqui, nesse conjunto de A, no conjunto de B e no conjunto de C, que vai ser o intervalo de dias em que os três vão trabalhar juntos pela primeira vez, depois do dia de hoje. Então, vamos fazer o seguinte. Pega 8, 10 e 12. E vamos calcular o mínimo múltiplo comum, que vai ser o primeiro número que vai aparecer aqui nessa sequência e que vai estar nos três grupos. Então, 8 por 2 dá 4, 10 por 2 vai dar 5 e 12 por 2 dá 6. Continua por 2, aqui vai dar 2, o 5 eu não posso, o 6 dá 3. Por 2, aqui dá 1, o 5 eu não posso, sobra 3. Agora eu faço por 3, 5 eu não posso, aqui dá 1 e divido por 5. Fica 1 e 1. Vamos multiplicar, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. Então, em um determinado momento vai aparecer 120 aqui, 120 aqui e 120 aqui. Por quê? Porque 120 é o mínimo múltiplo comum. É múltiplo do grupo de A, do grupo de B e C. É múltiplo de 8, de 10 e de 12. E é o primeiro múltiplo que vai aparecer aqui. Correto? Então, daqui a 120 dias, esses comissários vão trabalhar juntos. Então, nosso gabarito é a letra C. Questão clássica sobre MDC. Uma empresa é composta por 4 setores distintos, que têm, respectivamente, 300, 180, 120 e 112 funcionários. Todos esses funcionários participarão de um treinamento e receberam as seguintes orientações para a preparação. Devem ser formados grupos com a mesma quantidade de funcionários em cada um. Cada grupo deve incluir apenas funcionários de um mesmo setor. Os grupos, respeitando as condições anteriores, devem ser os maiores possíveis. Desse modo, a quantidade total de grupos formados para o treinamento será... Aqui a gente faz da seguinte forma. Temos 4 setores. Um com 300 funcionários. O outro tem 180. Outro tem 120. E o outro tem 112. Agora eu tenho que dividir esses setores para formar grupos. E esses grupos devem ter a maior quantidade possível. E além de ter a maior quantidade possível, deve ter a mesma quantidade. Então, a gente tem que dividir todos esses números por um número que vai ser o mesmo para cada. Vai ser o máximo divisor comum, certo? E para a gente calcular o máximo divisor comum, a gente vai dividir em fatores primos que dividam todos ao mesmo tempo. A gente começa aqui com 2, 300 por 2 dá 150, 180 por 2 dá 90, 120 por 2 dá 60, 112 por 2 dá 56. A gente pode dividir novamente por 2, aqui fica 75, aqui 45, 30 e 28. Por 2 a gente não pode mais, 75 não vai, nem 45. Por 3 também não dá, porque esse 28 não dá para dividir por 3. Por 5 nem todos dividem, então a gente para por aqui, não tem mais nenhum número que possa dividir todos ao mesmo tempo. Então multiplicamos 2 por 2, dá 4. O MDC
desses números é 4. Isso significa que os grupos serão formados por 4 funcionários. Mas a questão está perguntando o seguinte: a quantidade total de grupos formado é... Qual é a quantidade total? A quantidade total eu vou conseguir dividindo, por exemplo, se já sei que todos os grupos vão ser de 4 funcionários, 300 por 4 dá quanto? Então, eu divido 300 por 4, 180 por 4, 120 por 4, 112 por 4 e somo. Só que eu não vou precisar dividir porque já está aqui, ó. Já está tudo aqui. 300 dividido por 4 dá 75, 180 por 4 dá 45, 120 por 4 dá 30, 112 por 4 dá 128. Então, o que eu vou precisar fazer é somar. E somando aqui, 75 mais 45, 10, 120. Aqui dá 58, 7. Então, teremos 178 grupos. Letra A, 75 grupos de 4 pessoas nesse setor de 300 funcionários, 45 grupos de 4 pessoas nesse de 180 funcionários, 30 grupos de 4 pessoas nesse de 120 e 28 grupos de 4 nesse de 112. O auxiliar judiciário foi incumbido de arquivar 360 documentos, 192 unidades de um tipo e 168 unidades de outro. Para a execução dessa tarefa, recebeu as seguintes instruções: todos os documentos arquivados deverão ser acomodados em caixas, de modo que todos fiquem com a mesma quantidade de documentos. Cada caixa deverá conter apenas um tipo de documento. Nessas condições, se a tarefa for cumprida de acordo com as instruções, a quantidade de documentos que poderá ser colocada em cada caixa é... Vejamos, ele tem 360 documentos e são divididos em 192 unidades de um tipo e 168 de outro tipo. Agora, ele quer dividir de forma que fique a maior quantidade de documentos em caixas, que deverá conter apenas um tipo de documento. Todos os documentos deverão ser arquivados em caixa, de modo que fique com a mesma quantidade de documentos. Certo? Então, o que ele quer? Cada tipo de documento vai compor grupos daquele único documento, de forma que seja a maior quantidade de documentos. Se fosse apenas compor grupos, a gente dividir em grupos, a gente poderia calcular um divisor qualquer, mas como ele fala aqui que é a maior quantidade de documentos por grupos, a gente vai usar o MDC. E para calcular o MDC, a gente tem que dividir aqui em fatores primos por esses fatores primos que dividam os dois ao mesmo tempo. A gente pode começar com 2, 192 por 2 dá 96, 168 por 2, 84, dividido por 2, 48, 42, por 2 ainda, 24, e por 2, 21. Aqui eu posso continuar dividindo por 2? Não, porque eu estou querendo achar o MDC. Eu posso dividir por 2 aqui, mas aqui eu não consigo. Eu tenho que achar um número que divida os dois. Eu sei que dá por 3. 24 por 3 dá 8 e 21 por 3 dá 7. Aqui não tem mais nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Então a gente multiplica 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, cada grupo deverá conter 24 documentos. Gabarito é a letra C.